Hoje vamos falar de narcejas e mais em particular da reprodução das narcejas em Portugal continental. Ahm, a narceja é uma espécie bastante conhecida que ocorre em Portugal principalmente como invernante, mas, e isto é um facto que muita gente desconhece, as narcejas também se reproduzem no nosso país e, portanto, esta apresentação vai falar da espécie, mas vamos dar particular destaque à situação da população reprodutora para perceber onde é que ocorre e qual é a sua situação atual. E para isso vamos falar de uma região em particular, que é esta região que aqui está, é do norte do país, portanto fica em Trás-os-Montes, mas na parte noroeste de Trás-os-Montes, no distrito de Vila Real, que é uma região conhecida como a região do Barroso. Esta região, os limites da região já... Enfim, não é uma região com uma designação oficial, por isso é que este mapa que eu tirei de um blog de Chaves diz Barroso oficial entre aspas, e os limites foram variando ao longo do tempo, mas grosso modo a região do Barroso apanha estes dois concelhos, Montalegre e Boticas, e apanha várias serras que estão aqui assinaladas, a parte oriental da Serra do Gerês, portanto este bocadinho aqui, esta perninha que está aqui é aquela zona que vai até Torém e Pitões das Júnias, que é o chamado Planalto da Morela, depois temos ao lado a Serra do Larouco, e aqui outras serras, a Serra da Cabreira, aqui no centro a Serra do Barroso, que dá o nome à região, e aqui a Serra do Leiranco, um bocadinho a norte de Boticas. E estou só aqui a situar este mapa, porque é desta região que nós vamos falar a seguir. E antes de passar à apresentação da espécie, eu vou ler-vos aqui um texto, mas vou passar o texto ao mesmo tempo para vocês irem acompanhando, que é de um artigo muito interessante da autoria de João Alves dos Reis Júnior. Foi quem descobriu pela primeira vez as narcejas a nidificar em Portugal. E este artigo tem alguns apontamentos curiosos que nos vai ajudar a compreender também a situação atual. E eu vou-vos ler, está aqui o texto ao lado, isto foi publicado nos Anais da Universidade do Porto e chama-se A Reprodução em Portugal da Galinago, Galinago, Galinago. Diz ele assim: sempre que durante os meses do estio realizávamos explorações ornitológicas em terrenos encharcados, muito principalmente no norte do país, era quase certo o deparar-se-nos alguns exemplares da narceja comum ou galinago G. galinago, de Linneu. A frequência com que o facto se repetia e as circunstâncias que o caracterizavam levavam ao nosso espírito a suspeita de que a espécie talvez se reproduzisse no país. O aparecimento de narcejas em Portugal, numa época em que elas deviam encontrar-se muito ao norte, nos grandes centros de nidificação, autorizava-nos a supor muito possível e realizável o ato da reprodução da espécie em Portugal. Mas a esse ato, que se nos afigurava de tão fácil realização, não se encontrava, no entanto, a mais leve referência nos diversos autores por nós consultados sobre o assunto. Todos os ornitólogos que ao estudo das narcejas da Europa têm dedicado os seus trabalhos e que nos são conhecidos, são unânimes em declarar que a permanência de narcejas na Península Ibérica não vai além de meados de agosto a princípios de março, e que a sua abundância coincide com os meses de novembro, dezembro e janeiro, o que tanto monta a dizer que as narcejas na Península devem ser consideradas simples espécies hibernais. Mas se as coisas se passam desse modo, como explicar a existência de narcejas em Portugal durante a primavera? É certo que o distinto ornitólogo francês M. Maurice Lafouille, no seu importante trabalho sobre as narcejas, incerto na Revue Française d'Ornithologie, de 1915, diz que a partir do dia 15 de julho começa a fazer-se sentir nos pântanos de La Somme a primeira passagem de narcejas. Mas essa imigração, ainda que efetuada no sentido da península, nunca poderia ter dado origem à presença das narcejas que já ali se observavam em maio e junho. Não, as narcejas que durante quase todo o ano se encontram em Portugal devem aí ter a sua origem e disso estávamos tão intimamente convictos que nos impusemos o dever de as encontrar no ato da reprodução. As narcejas que em junho de 1917 observamos nas proximidades de Chaves levou-nos a iniciar as nossas investigações pela Serra do Barroso, tanto mais que já em junho de 1915 tínhamos observado alguns exemplares nos ribeiros afluentes do Tâmega que correm da mesma serra. Dando, portanto, começo às nossas investigações, às 3 horas da manhã do dia 16 de junho de 1918, tomávamos lugar em Chaves numa abominável diligência que nos conduziu a Montalegre, onde chegamos arrasados depois de 9 horas de viagem em condições martirizantes. Ainda felizmente que em Montalegre encontramos comodidades e confortos que nos compensaram das inclemências da viagem. Montalegre,
pequena mas asseada vila, cabeça de comarca e de concelho, situada a 1000 metros de altitude, banhada pelo rio Cávado, que lhe passa pelo norte, vindo do Laroco, apresentava as condições indispensáveis para a nossa residência enquanto durassem as nossas investigações no Barroso. De facto, ali nos fixamos, iniciando as nossas explorações pelos terrenos marginais do Cávado, mais ou menos encharcados e cobertos de juncos. No dia 23, depois de termos explorado alguns terrenos cobertos de feno, derivamos para o Avelar, pequena, mas muito pitoresca mata que abastece de lenha aos habitantes de Montalegre, onde a água brota de todos os lados, formando pequenos regatos, reunindo-se por fim em charcos onde é difícil transitar. Quando pretendíamos atingir um maciço de salgueiros, enlaçados pelas silvas que do centro de um desses charcos emergia, para de perto observar um ninho de lânio colúrio, levanta-se de nossos pés a primeira narceja do Barroso. A sensação que o facto em nós produziu não a sabemos descrever. Só passado algum tempo e ainda sob a influência de tão grata impressão, procuramos obter informações sobre a reprodução da narceja no Barroso. Dirigindo-nos a um guardador de gado que junto ao local se encontrava e interrogando sobre a criação da narceja no Barroso, responde-nos: a cabra do monte cria em muitos lugares da Serra do Barroso e a pouca distância daqui existe um ninho dela com 4 ovos. Conduzidos ao local, deparou-se-nos um grande lameiro, com bastantes juncos e outras ervas próprias dos terrenos úmidos onde os bois pastavam, mas os ovos já lá não existiam. Contudo, ainda conseguimos ver a narceja. Este contratempo não nos fez desanimar e no dia seguinte continuamos as nossas explorações até que conseguimos encontrar outro ninho, se ninho se pode chamar a uma leve depressão no solo com alguns juncos secos, com 3 ovos, ovos que ao esvaziar tivemos a ocasião de verificar estarem ainda frescos. Interessante observação. As narcejas que se reproduzem nos grandes centros de nidificação, em latitudes muito avançadas, segundo afirmam os ornitólogos que as têm observado no local, reproduzem-se em abril. Em Portugal, em latitude mais recuada, ainda em 26 de junho se encontram ninhos com ovos e supomos que ainda em julho se encontrarão, pois que em 22 de julho desse mesmo ano recebíamos de Montalegre uma narceja que devia ter sido colhida no ninho. A narceja, segundo informações que recolhemos em diferentes povoações do Barroso, reproduzem-se em quase toda a serra e em certas localidades em relativa abundância. A falta de saúde e o péssimo estado económico do país têm-nos impedido de continuar as investigações para estabelecer as diferenças, se elas existem, entre a narceja de Portugal e a narceja do Norte, pois que os 2 exemplares que conseguimos recolher no Barroso não são o suficiente para nos habilitar à identificação da narceja que se reproduz em Portugal. Esperamos, porém, por melhores dias para levarmos a efeito a colheita de exemplares que nos permitam a conclusão do presente trabalho, com a descrição detalhada da espécie que a falta de exemplares atualmente nos impede de fazer. Todavia, o que desde já se pode asseverar é que a reprodução da narceja em Portugal é um facto. Os 3 ovos de narceja recolhidos nos arredores de Montalegre, e que vamos procurar descrever, são grandes em relação ao tamanho da ave, piriformes, de casca lisa e grão muito fino, sem brilho. 2 medem 42 por 28 mm e um 44,5 por 27 mm. O fundo do ovo é branco azeitonado, com pontos e manchas irregulares, sobrepostas de pardo avermelhado, cinzentas e pretas, mais acumuladas na parte mais larga do ovo, exceto no ovo mais comprido, onde as manchas se reúnem na parte mais aguda, formando uma espécie de coroa. Este ovo apresenta também um tom mais esverdeado. A cabra do monte, no Barroso, como o peto nas florestas da Germânia, também tem a sua lenda. Como este, era na sua origem a cabra do monte, um padeiro desumano e ladrão, que enquanto ele vivia na abundância e acumulava grandes riquezas com o que roubava no peso e qualidade do pão, os povos habitantes do Barroso morriam de fome e de penúria. Deus, cansado de tanta perversidade, chamou-o à sua divina presença e depois de lhe exprobar, em palavras repassadas de profunda mágoa, a sua má conduta, condenou-o, depois de transformado em cabra do monte, a vaguear eternamente por sobre a montanha do Barroso, teatro dos seus crimes e extorsões. Por isso, ainda hoje, quando a noite desce, quer o luar a ilumine ou o temporal a açoite, ouve-se por sobre os povoados do Barroso os lamentos do padeiro ladrão, por Deus tornados balidos na expiação dos seus crimes. Isto foi uma nota então publicada por João dos Reis Júnior, que relata a descoberta das narcejas a nidificar na Serra do Barroso. Eu agora vou falar da espécie, mais à frente voltarei à situação nessa região para se perceber o que mudou nos últimos 100 anos. A narceja, ou narceja comum,
nós temos outras espécies de narcejas, é então uma ave pertencente à ordem dos caradriformes, que é a ordem que reúne as limícolas, as gaivotas, as andorinhas do mar e mais algumas espécies afins. Tem como nome científico galinago galinago. O comprimento medido da ponta do bico à ponta da cauda é de 23 a 28 centímetros. Envergadura, a distância entre as pontas das asas, 39 a 45. É uma ave aquática que frequenta zonas com águas pouco profundas, normalmente margens de charcas ou de ribeiras ou paúis. E já agora convém referir que nos locais de reprodução elas precisam de terrenos úmidos, e nestas terras altas do norte do país o habitat preferido são os lameiros, que são aqueles prados encharcados, que tenham terrenos moles onde elas com o bico consigam perfurar em busca de alimento. Portanto, prados encharcados e lameiros em Portugal e em Espanha são os locais preferidos de reprodução. A postura tipicamente é de 4 ovos, podendo ir de 2 a 5, e a incubação dura 17 a 21 dias. Quanto ao nome científico, galinago é um nome que vem do latim tardio, galinago, e que significa galinhola ou narceja. Galinago deriva de galinha, desculpem, que significa galinha, e ago é um sufixo que quer dizer parecido. Ora, o Linneu, que foi quem nomeou esta ave, chamou-lhe Scolopax galinago. Scolopax é o nome científico da galinhola. Portanto, Scolopax galinago vai significar a galinhola que parece uma galinha. Será a tradução literal. Claro que isto mais tarde mudou de género, passou para o género galinago, que é onde se mantém até hoje. Pertence à família dos escolopacídeos, portanto, que reúne galinhola, narceja, pilritos, maçaricos e outras limícolas que se alimentam enfiando o bico na lama para procurar alimento. Está aqui então o protónimo, o nome científico original do Linneu, publicado no seu Sistema Natura, 10ª edição, em 1758, com o nome original Scolopax galinago. Como a espécie, entretanto, mudou de género, o nome da autoridade, que neste caso é o Linneu, aparece inscrita entre parênteses. Se não tiver parênteses, quer dizer que mantém a designação original. Vamos falar rapidamente da identificação. É uma ave, é uma limícola de pernas relativamente curtas, comparar com outras limícolas. Elas estão assim quase sempre rente à água, têm um longo bico que utilizam então para enfiar na água ou na lama, porque o bico é tátil, é um bico mole, extremamente sensível, cheio de terminações nervosas, e esta ave, tal como outras limícolas de bico longo, sentem a presença de presas a tocar-lhes no bico e é assim que elas as vão localizar. A plumagem é dominada por tons castanhos, embora aqui com alguns contrastes mais escuros e mais claros, tem umas riscas claras nas partes superiores e também um padrão riscado na cabeça. A característica que mais se destaca é o longo bico, como podem ver, e as patas não são muito longas e são esverdeadas. Em voo vê-se aqui as asas são claras, têm umas risquinhas cinzentas, e a cauda pode estar aberta ou fechada, já vamos falar disso a seguir. Nota-se também o bico longo, e uma das características do seu voo é ser um voo em zigue-zague. Portanto, é também uma das características do voo da narceja, e há alguns mitos até em torno deste voo. Uma das características também que se vê em voo é a linha posterior, portanto o bordo posterior das asas, que em inglês se chama trailing edge, portanto tem uma orla posterior branca aqui nas penas de voo, nem sempre será muito fácil de ver. Quando a narceja faz o seu voo nupcial, portanto que é o voo de exibição, ela abre a cauda em leque, e as duas penas de fora, as duas réteres exteriores, ficam assim atravessadas. Portanto, isto forma quase uma cruz. E ela depois começa a descer a pique com essas penas assim destacadas, das restantes, e o efeito do ar a passar por essas penas produz uma vibração, um som característico que parece quase um som de um animal, ou até um som quase humano, mas que não é produzido pela siringe, é produzido pela vibração das penas. E em inglês costuma-se chamar a isto drumming. Drumming, que é como bater o tambor, né? Como martelar, que é uma palavra também usada para o martelar dos pica-paus.
Eu já vos vou passar um vídeo em que se ouve este som. É um som realmente muito singular e é este o som que se pode ouvir quando as narcejas estão nas áreas de reprodução, a fazer então a sua exibição nupcial. Portanto, são as duas retrizes exteriores que ficam assim atravessadas. Aqui há algumas fotografias para vermos o aspecto. Isto é uma narceja pousada numa zona de lamas, em que se vê aqui o padrão com tons castanhos, as linhas brancas na parte superior, também as listras na cabeça, o bico comprido e as patas esverdeadas, não muito longas a comparar com outras limícolas. Aqui, outra situação característica, temos uma narceja completamente agachada no chão. Por isso, talvez que em espanhol o nome da narceja é agachadiça, portanto é a ave que se agacha. Elas estão muitas vezes pousadas no solo e elas usam também essa posição para passarem despercebidas. Esta para cá está no meio da relva, mas muitas vezes estão no meio de vegetação ou de lama com tons mais acastanhados e isso ajuda-as a passar muito mais despercebidas. Portanto, elas encolhem-se e só levantam quando sentem que já não estão a conseguir passar despercebidas. Portanto, a agachadiça, o nome espanhol faz referência a este comportamento. Como podem ver, as patas estão encolhidas, não estão esticadas. Aqui vemos uma narceja em voo, portanto dá para ver mais ou menos os pormenores aqui destas linhas por baixo das asas e o bico também bastante longo. E aqui uma outra foto de uma narceja. Esta foi tirada nos Açores. Eu depois também já vou falar da situação nos Açores. Esta está a fazer o voo nupcial. Reparem como a cauda está aberta e estão aqui estas duas penas de fora destacadas do resto da cauda. Portanto, é assim, é o tal efeito sonoro e que eu agora vos vou mostrar num pequeno vídeo de 2 minutos. O vídeo é em inglês. Peço desculpa. O vídeo é em inglês, mas eu vou pôr isto com legendas para quem tiver dificuldade em perceber a tradução. Ora, só um bocadinho. Não te esqueças de ativar a partilha do som. Ele aqui já tem a partilha de som automaticamente ativada. Isto agora aparece maximizado assim. Já aparece o vídeo, não? Sim, sim. Ok, pronto, eu vou pôr a correr então. São só 2 minutinhos este vídeo. Mas dá para ouvir o som e para perceber o ambiente. Ele vem com legendas em inglês também. From April to July, the hillsides, moors and coastlines of Shetland are awash with the mating call of birds. Waps, shalders, turricks and a host of other birds create an ambience which lasts from dawn till dusk on Shetland's long summer days. But the call of one bird stands out amongst them all. The snipe. Found on every continent, these small wading birds are characterised by a very long, slender bill, eyes placed high on the head, and cryptic camouflaging plumage. Snipes are notoriously difficult to film in flight or to get close to. Indeed, difficulties involved in hunting them and the need to remain hidden gave rise to the military term sniper. Usually heard around dusk, the male snipe performs a courtship or warning display, flying in high circles and taking shallow dives to produce a sound known as drumming. This is made by placing out 2 tail feathers at 90 degrees to the direction of flight. When diving, air passes over these feathers to create this unusual sound. The Nunavut people of Alaska would refer to the snipe as an avic yak or walrus because they believed that their drumming resembled the blowing sound made by a walrus. In parts of northern Germany, it was believed that the sound of the snipe at twilight was made by Thor's goats bleating as they pulled his chariot across the heavens. Here in Shetland, several snipes close together
will sound a variety of differing pitches, producing a sound not unlike the reeds of an accordion. Bem, vou retomar a apresentação. Como devem ter percebido, o termo sniper vem significa alguém que atira tão bem que até consegue acertar numa sniper, numa narceja. Ora bem, agora está novamente aqui a apresentação. Sim. Ok, obrigado. Pronto, portanto, já percebemos então como é que é o voo nupcial, como é que se produz este som com as duas penas atravessadas, assim, em cruz. Agora vamos falar de outros aspectos que é para depois retomarmos a situação em Portugal, em particular no Barroso. Vamos olhar aqui para a ficha com os estatutos de ameaça das várias regiões. Reparem, a nível, começando aqui por baixo pela direita, a nível global a narceja é uma espécie muito abundante, não está ameaçada, está LC, List Concern, mas na Europa, a nível europeu, segundo o Livro Vermelho Europeu, está ameaçada com a categoria de VU, que significa vulnerável, apesar de ser muito abundante, como já vamos ver. Em Espanha aparecem dois quadrados, sendo que o de cima refere-se à população reprodutora e o de baixo à população invernante. A população reprodutora está ameaçada em Espanha, EN significa endangered ou em perigo. A população invernante não está ameaçada, está LC. E em Portugal, no Livro Vermelho de 2005, tal como no de 2022, que aparece em cima, a população reprodutora está com a categoria CR, que significa criticamente em perigo. A população invernante não está ameaçada. Portanto, vulnerável na Europa, em perigo em Espanha e criticamente em perigo em Portugal é a situação da população reprodutora. Segundo o Livro Vermelho Europeu, que foi quem atribuiu as categorias para a Europa, foi publicado em 2021, eles têm no final um quadrozinho com as estimativas das populações para todas as aves nidificantes europeias. E eu dei-me ao trabalho de ver, reparei que a narceja é extremamente abundante a nível europeu, sendo até uma das mais abundantes das limícolas. Então eu selecionei as limícolas mais abundantes e fiz aqui este quadrozinho com... Portanto, isto são os dados que vêm no Livro Vermelho Europeu com a população estimada de indivíduos maturos, portanto, adultos, em milhões. E como, isto é só limícolas, estão neste quadro. Como podem ver, a limícola mais abundante da Europa, segundo o Livro Vermelho, é a galinhola, Scolopax rusticola, com mais de 11 milhões de indivíduos. E em segundo lugar temos a narceja, com mais de 6 milhões. Depois das restantes, que são as que têm mais de 1 milhão também, de indivíduos, não é de casais, é de indivíduos, são o abibe, o maçarico bastardo, o maçarico das rochas, a tarambola dourada e, por fim, o maçarico bique-bique. Atenção que isto é populações reprodutoras na Europa. Há outras limícolas que são comuns, mas que se reproduzem fora da Europa e aparecem entre nós só no inverno. De qualquer forma, é de notar que a narceja, então, é a segunda limícola mais numerosa a nível europeu. O mapa de distribuição da narceja comum é este que aqui está, é vastíssima a área, como podem ver, ocupa o centro e o norte da Europa. Portanto, a zona salmão é a zona de reprodução, a zona azul clara é a zona de invernada e a zona roxa é onde coincide, onde a espécie está presente o ano todo. Portanto, a zona de reprodução vai aqui desde a Islândia, passando pela Escócia, pelas Ilhas Shetland, que eram aquelas que falava no vídeo, que são estas aqui. Portanto, Ilhas Faroé, Ilhas Shetland, Escócia, países nórdicos, leste da Europa e depois vai pela Rússia fora, quase até ao Estreito de Bering, apanha ainda aqui certas zonas da China, do Cazaquistão e de outros países. Vão invernar em África, muitas delas, África tropical, também no sul da Ásia, Ásia Sul dos Himalaias, Médio Oriente e sul da Europa, como podem ver, com algumas a ficarem aqui pela Europa Central. Portanto, uma distribuição muito vasta, mais de 6 milhões de indivíduos só na Europa. Infelizmente, a população europeia está a diminuir. E é por causa disso que ela está na categoria de vulnerável a nível europeu. Este é o mapa de abundância tirado do EBBA2, portanto, do segundo Atlas Europeu. São bolinhas com uma abundância estimada em cada quadrícula de 50 por 50 km, numa escala logarítmica, que é essa escala que aparece aí à esquerda. Quanto mais escuras, mais abundantes. Podemos notar a enorme abundância de narcejas na Islândia, está aqui, são onde tem as bolinhas mais escuras,
e de resto podemos ver que a maior parte, as zonas de maior abundância são no norte da Europa, portanto, Escócia, Suécia, Finlândia, e depois aqui no leste também Rússia, Bielorrússia, países bálticos, mas mesmo na Suécia e na Finlândia é sobretudo na metade norte. Portanto, isto é uma espécie de latitudes elevadas. Quando descemos para sul, ficam as bolinhas mais claras, portanto mostra que a espécie se torna menos abundante. Em França já está muito fragmentado, e em Portugal e Espanha vocês vão notar aqui duas bolinhas aqui no norte de Portugal e na Galiza, e outra aqui no centro de Espanha. Já vou falar mais em detalhe da situação na Península Ibérica. Portanto, claramente uma espécie do norte da Europa. As populações da Península Ibérica são aqui coisas marginais. Notar também aqui a presença nos Açores, ok? Portanto, está presente em praticamente todas as ilhas do arquipélago. Aqui o mapa de comparação entre o primeiro e o segundo Atlas Europeu. Eu já mostrei alguns mapas destes, mas para quem não está ainda familiarizado, eu recordo que azul são as quadrículas novas, onde a espécie apareceu, do primeiro para o segundo Atlas. O cor de laranja é onde desapareceu e cinzento é onde se manteve. O primeiro Atlas foi publicado em meados dos anos 90 e o segundo Atlas foi publicado em 2020. Como podem ver, há aqui muitas quadrículas a cor de laranja, especialmente em França, portanto, muitas em França, várias também mais para leste, ali aqui na Ucrânia, na Roménia e isto aqui é na Hungria e na Eslováquia. Portanto, muitas quadrículas laranja a superarem claramente as quadrículas azuis, muitas quadrículas laranja também aqui no norte de Espanha. Portanto, na Península Ibérica a situação também não é muito animadora, e portanto a área de distribuição está claramente a encolher, e isto será certamente uma das razões para ela estar agora classificada como vulnerável na Europa. Este é o gráfico de tendência de acordo com o programa de monitorização ao nível europeu, que é compilado pelo EBCC, portanto o European Bird Census Council. Como podem ver, uma tendência descendente, que desde que o programa começou representa 49% de diminuição. A tendência de médio prazo a 10 anos é de 0%, portanto parece estar a haver aqui alguma estabilização, o que significa que parece ter parado de diminuir, mas não há ainda sinais de recuperação. Portanto, a tendência a longo prazo não é muito favorável. Antes de passar à situação da Península Ibérica, mostro-vos aqui dois outros países para percebermos melhor o que se está a passar lá fora. Este é o mapa que compara o primeiro com o terceiro Atlas das Ilhas Britânicas. Estão aqui as datas em cima, o primeiro de 68 a 72, o terceiro de 2008 a 2011, pelo meio ainda houve outro. As setinhas a preto para baixo significam as quadrículas onde a espécie desapareceu, as setinhas a vermelho para cima onde a espécie apareceu, do primeiro para o terceiro Atlas, e a cor de rosa onde se manteve. E o que nós vemos aqui é também uma situação muito desfavorável. Reparem, a Inglaterra está cheia de setinhas pretas, esta zona de Inglaterra. Na Escócia o panorama é um bocadinho melhor porque não há tantas setas pretas e até há algumas vermelhas. Portanto, na Escócia está a aumentar. Mas toda a zona de Inglaterra e do país de Gales desapareceu de centenas de quadrículas. Na Irlanda o panorama é mais ou menos o mesmo. Portanto, a NAR seja a diminuir, e a diminuir de forma acentuada nas Ilhas Britânicas. Apenas a Escócia aqui ainda tem assim uma situação razoável. Portanto, o panorama de diminuição parece ser transversal a vários países. Outro exemplo, Países Baixos. Aqui é a comparação entre 1973 e 2015, em quadrículas de 10 por 10 km. As bolinhas vermelhas são as quadrículas onde a espécie desapareceu ao longo deste período, e a azul onde apareceu. E, portanto, este mapa também mostra bem que houve um desaparecimento de uma grande parte do território holandês ao longo deste período de 40 anos. Portanto, isto são dois exemplos que mostram a diminuição que as narças estão a ter, portanto, as centenas de quadrículas também no caso da Holanda, em que, talvez por razões de habitat, a espécie deixou de ter condições para se reproduzir. Vamos falar agora do caso de Espanha, que é aquele que nos interessa, sobretudo quando estamos a falar de situações de aves em Portugal. É sempre útil percebermos o que se passa em Espanha, porque é o nosso vizinho e faz parte da mesma unidade geográfica, e nós percebermos o que se passa em Espanha ajuda-nos a entender a situação em Portugal. Este mapa é do segundo Atlas espanhol, que foi publicado em 2003. Teve trabalhos de campo entre 98 e 2001 ou 2002. Acho que foi de 98 a 2001. As bolinhas castanhas são as zonas de presença da espécie. Como podem ver, são muito poucas bolinhas.
Estão algumas dispersas, mas há duas províncias, as linhas cinzentas são as províncias de Espanha, há duas províncias onde hoje se concentra a população reprodutora de narcejas em Espanha. Esta aqui, que é a província de Orense, faz parte de Orense ou Ourense, faz parte da Galiza, e esta aqui, que é a província de Ávila, que fica ao lado de Madrid. Madrid é este triângulo que está aqui no meio. Depois ao lado temos Ávila, ao lado temos Salamanca, que já confina com Portugal. Portanto, são os dois núcleos reprodutores de narceja que subsistem em Espanha. Estes outros dispersos aqui no norte da Galiza, em Alta Castela e Leão, no País Basco, etc., em princípio já não existem, como já vamos ver. Portanto, Ourense e Ávila são as duas províncias onde ainda subsistem alguns casais de narceja reprodutores. Sendo que esta de Ourense confina com a região do Barroso de que eu falei há pouco. Portanto, e estas duas populações, de certa maneira, são uma só, né? Que está dos dois lados da fronteira. O terceiro Atlas espanhol, foi um Atlas que não cobriu o território todo, só cobriu as zonas que estão a... Portanto, não cobriu as quadrículas a cinzento. Algumas províncias só tiveram uma prospecção muito incompleta, mas dentro daquilo que foi possível visitar, fez-se a comparação. E então, a vermelho, as quadrículas onde a espécie desapareceu. Como podem ver, desapareceu aqui do País Basco e até de algumas zonas de Ourense. Em Ávila, por outro lado, há várias bolinhas azuis, enfim, talvez resultado de uma melhor prospecção, porque também foi feito um censo, entretanto, nesta região. Mas neste Atlas, como já desapareceu do País Basco, só subsiste mesmo em Ourense e em Ávila. Ávila, que apanha a vertente norte do chamado Sistema Central, que é uma cordilheira que começa aqui na nossa Serra da Estrela, passa pela Malcata, Serra de Penha de França e depois Serra de Gredos, e a seguir continua para leste até à Serra de Guadarrama, um pouco a norte de Madrid. E aqui na Serra de Gredos, na província de Ávila, há algumas zonas de habitat que têm condições para a narceja. Ora, a SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, tem feito um conjunto de monografias muito interessantes que se encontram disponíveis no site, e eles vão fazendo censos de várias espécies. E há uns anos, em 2009, fizeram um censo da população reprodutora da narceja comum. Lá está, a agachadiza, como eu disse há pouco, que é por causa delas se agacharem. E então, neste boletim, nesta monografia, que está no site da SEO, se quiserem consultar estas e outras monografias, basta escreverem SEO monografias, eles apresentam os resultados detalhados, a metodologia e os resultados a que chegaram neste censo. E então eles censaram apenas as regiões onde havia evidências de a espécie se reproduzir e conseguiram, quer na província de Ávila, quer na província de Ourense, conseguiram contabilizar nas zonas que visitaram 34 casais. Portanto, territórios ocupados. 34 casais, dos quais 25 em Ávila, que fica na região de Castela e Leão, e apenas 9 em Ourense, na Galiza. Um total de 34. Mas isto são os casais censados. Depois, a partir daqui, o que se faz é, tendo em conta o habitat disponível, existem métodos para fazer extrapolações, que foi o que eles fizeram, porque num censo desta natureza nem sempre é fácil contabilizar os casais todos, e então eles fizeram algumas extrapolações com o tal método preditivo e chegaram a uma estimativa em que eles consideram que em Ávila, que é o principal núcleo hoje em dia, tem entre 60 e 105 casais, portanto, a partir dos tais 25, e na Galiza não vai muito para além dos 9 que foram encontrados, portanto, estima-se que haja apenas 9 a 13. O que daria um total de 69 a 118 casais de narcejas em Espanha. Eles consideram que a população de Ávila está estável, que a população da Galiza diminuiu imenso, agora poderá ter atingido estabilização, mas está a valores muito baixos, e que as outras populações que se conhecia no passado das Astúrias e do País Basco, etc., que já desapareceram. Portanto, isto é o diagnóstico que eles fazem neste momento, e então, a julgar por estes números, nós temos aqui uma população muito, muito reduzida na província de Ourense, perto da fronteira portuguesa. Vamos ver então a situação em Portugal continental. Aqui, agora não vou estar a ler isto tudo novamente, mas deixo-vos aqui dois excertos de trabalhos. O primeiro é do Rei Júnior, do catálogo que ele publicou em 1931, portanto já posterior ao outro trabalho que eu li no início, e aqui ele faz caracterizar a situação da espécie no país, mas refere que a narceja é sedentária em Portugal, nos concelhos de Montalegre, Chaves, Boticas e Vila Pouca de Aguiar. Portanto, ele, depois desta prospecção que ele publicou em 1924, ele
verificou alguns concelhos ali na região e, portanto, além da zona de Montalegre, ele encontrou a espécie em Chaves, Boticas e Vila Pouca de Aguiar. No resto do país, depois ele fala que é invernante. Aqui um texto está em inglês que é do Henry Valdo Coverley, umas notas que ele fez por volta de 1945, e ele refere que o Rei Júnior foi o primeiro a confirmar a nidificação da espécie em Portugal, que foi em 1918, e ele, Coverley, depois, mais tarde, foi também visitar esta zona de Montalegre e observou as narcejas, mas o Coverley salienta aqui que muitos destes terrenos encharcados em Montalegre, nesta altura, em 1945, já tinham sido drenados para dar lugar a batatais. E, portanto, que muitos dos locais onde a narceja se reproduzia deixaram de ter condições para isso. Portanto, em 1945, dizia o Coverley que o habitat de reprodução já tinha diminuído. E isto é um apontamento interessante porque explica em parte a redução da população nidificante de narcejas ainda na primeira metade do século XX. Depois há outros trabalhos posteriores que eu não posso estar agora a apresentar todos, que demoraria muito tempo, portanto vou agora focar nos 3 atlas de nidificantes que já foram feitos em Portugal. O primeiro foi publicado em 1989, foi feito pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, e faz referência aqui aos trabalhos do Coverley, do Rei Júnior e mais recentemente do Santos Júnior, que também refere a nidificação em Chaves e Vila Pouca de Aguiar. E tem aqui em baixo estes números que são a estimativa do número de casais, entre 100 e 1000, mas mais próximo dos 100. Portanto, isto é na década de 1980, como podem ver, aparece só nas terras altas do extremo norte. Tem 2 bolinhas pequenas que significam nidificação possível e 2 bolinhas médias que significam nidificação provável. Esta bolinha média que está aqui é na zona do Planalto da Morela, portanto, entre Pitões das Júnias e Torém. Esta aqui é na zona de Chaves. Não aparece neste atlas nenhum registro de nidificação confirmada, que é um aspecto também que eu queria salientar. Portanto, a nidificação está apenas como provável. Nesta altura foram encontradas... Está, aliás, escrito aqui no texto, encontramos paradas nupciais em finais de abril, mas a parada nupcial em contexto de Atlas não é nidificação confirmada, é apenas nidificação provável. Portanto, a equipa deste Atlas não conseguiu confirmar a reprodução de narceja e apontava para 100 a 1000 casais. Os autores anteriores, incluindo o Santos Júnior, diziam que era muito comum na região, situação que hoje naturalmente já não se verifica. O segundo Atlas, que foi publicado em 2008, tem quadradinhos 10 por 10. Estes que estão aqui pintados a amarelo são registros de invernantes tardios, portanto isto não tem a ver com reprodução. Está aqui escrito ocorrência registada, mas nidificação muito improvável. E os registros de reprodução são estes 3 que aqui estão. Aqui só na zona de Montalegre, portanto já não aparece nem em Chaves, nem em Vila Pouca de Aguiar, nem em Boticas. Reparem como a área de distribuição se encolheu do primeiro para o segundo Atlas. No entanto, há uma bolinha grande, que é uma nidificação confirmada, aqui perto de Pitões das Júnias. Portanto, na década de 2000, temos a mesma zona do primeiro Atlas, mas mais reduzida, nidificação confirmada numa única quadrícula. Por fim, o terceiro Atlas já só tem presença em 2 quadrículas, também na mesma zona, e a nidificação já só aparece como provável, portanto volta a não estar confirmada. Eu aqui fiz um zoom, isto foi tirado do site da Lista Vermelha, eu fiz aqui um zoom para vocês poderem ver aqui os limites das quadrículas. Portanto, está aqui Montalegre, este é o Planalto da Morela que está entre Pitões das Júnias e Torém, isto é a Serra do Gerês, portanto há aqui uma confirmação aqui nesta zona que deve ser algures entre Covilhães e Pitões, e outra aqui ao lado de Pitões. Não verifiquei os limites exatos das quadrículas, mas é aqui na zona de fronteira, e a tal população da província de Ourense é no Vale do Rio Lima, o Rio Lima é este que aqui está, portanto a população espanhola confina com a portuguesa. Se em Espanha agora só há 9 casais, se ainda houver, porque o censo já foi de 2009, em Portugal dificilmente haverá mais, e o futuro desta população neste momento é muito incerto. Portanto, apenas na Serra do Gerês e só outra vez com nidificação provável. Antes de terminar, que já estamos quase a acabar, queria deixar uma referência à situação nos Açores. Nos Açores a situação é completamente diferente, porque temos uma população nidificante bastante grande e considerável, e a espécie é residente.
Aqui apresento em conjunto as imagens do segundo Atlas que está em cima, portanto o tal que foi publicado em 2008, e em baixo o terceiro Atlas que foi publicado em 2023. Nos Açores, a narceja está presente em 7 das 9 ilhas. Há 2 que não têm condições de reprodução, que têm baixa altitude e num caso que é Santa Maria, a ilha até é bastante seca. Santa Maria aparece aqui só com uma bolinha de nidificação possível e no terceiro Atlas nem sequer aparece. A outra ilha onde não há narceja é a Graciosa, que também é uma ilha com pouca altitude, também não tem condições. Nas outras 7 ilhas, a narceja está presente, portanto, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. Sendo que os números conhecidos dizem que ela é especialmente abundante na ilha de São Jorge e também tem números razoáveis no Pico, na Terceira, nas Flores e no Corvo. Menos abundante, portanto, com poucos casais, em São Miguel e no Faial. Portanto, esta é a situação nos Açores. As estimativas mais recentes, que são as que vêm no terceiro Atlas, são de, já vos digo, o número 228 casais. Portanto, é o valor que está no terceiro Atlas, e penso que São Jorge e o Pico, no seu conjunto, devem ter talvez 2/3 da população. Também não surpreende que são as 2 ilhas com maior altitude e onde o habitat é mais favorável. Portanto, a nidificação confirmada, aliás, podem ver aqui em cima as bolinhas grandes, têm nidificação confirmada em 7 ilhas. No terceiro Atlas só aparece nidificação confirmada em São Jorge, nos outros está provável. O facto de haver menos confirmações só por si não quer dizer que a espécie não esteja a nidificar. Às vezes pode apenas refletir que não foi feito um esforço direcionado para ser feita a confirmação, porque a confirmação desta espécie é bastante difícil. Aliás, mesmo nos Atlas, no primeiro e no terceiro Atlas que apanham o continente, o facto de não haver confirmações não quer dizer que a espécie não esteja a reproduzir. Significa que pode não ter sido feito um esforço direto para confirmar. Mas também pode querer dizer que já não há confirmações e que só há machos sem parada. Nos Açores, como há várias centenas de casais, à partida elas estarão a reproduzir-se nestas ilhas todas. Pronto, estamos a terminar. Vou só passar aqui em revista os aspectos que falámos hoje. A narceja, como vimos, nidifica na Europa, nomeadamente no centro e no norte. Também há no sul, mas no sul é muito escassa, portanto é sobretudo no centro e no norte. Na Ásia, nos Açores e noutras ilhas atlânticas também, nomeadamente Islândia, Feroé e Shetland. Inverna no sul da Europa e na África tropical e no sul da Ásia, esqueci-me de pôr aqui. E vimos também que, de acordo com os dados do Livro Vermelho Europeu, esta é a segunda limícola nidificante mais numerosa da Europa, sendo apenas superada pela galinhola. A nível europeu, o que nós vimos, de acordo com os dados do Atlas Europeu, é que a espécie está em diminuição, principalmente na metade sul da área de distribuição, portanto em diminuição na Península Ibérica, em França, em Inglaterra, na Holanda, na Irlanda, entre outros países. E por causa dessa diminuição acelerada, está classificada como vulnerável a nível europeu, apesar de ser ainda bastante abundante. Em Espanha, vimos que é muito escassa como reprodutora, está classificada como sendo uma espécie em perigo. Subsistem alguns casais na Galiza, aparentemente menos de 10, e alguns no sistema central, na província de Ávila. Mas a espécie em Espanha não deve contar atualmente com mais de 100 casais. Em Portugal, vimos que só ocorre nas terras altas do norte, está criticamente em perigo, tem vindo a diminuir acentuadamente já desde a primeira metade do século XX, porque o Coverley já referia à perda de habitat, perda essa que se acentuou em anos mais recentes, também com o corte de vegetação, com a presença de gado bovino, com o enxugamento de diversos terrenos que eram favoráveis. A nidificação foi confirmada ainda no segundo Atlas, portanto foi confirmada antes de 2005. Depois disso não tenho conhecimento de confirmações mais recentes, e não é certo, neste momento, não é certo que ainda haja narcejas reprodutoras naquela região. Não é certo. Também não estou a dizer que elas já desapareceram, porque será necessário, se calhar, era útil fazer-se um censo como se fez em Espanha, assim um censo dirigido, para perceber se ainda há ou não uma população reprodutora. Mas atendendo à situação de diminuição em Espanha, é incerto. Não consigo dizer exatamente se ainda existe ou não.
De qualquer forma, temos ainda a população dos Açores, que para já parece estar razoavelmente estável, ainda que haja também alguma pressão em algumas parcelas de habitat, mas nos Açores conta-se com mais de 200 casais. E era isto que eu tinha para vos apresentar sobre a narceja em Portugal, com mais destaque para a população reprodutora, que foi um bocadinho o tema para este webinário. Agradeço a vossa atenção e fico agora à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado.